Olá, boa noite para você que acompanha o jornal Notícias de Dourados. Nós estamos aqui no link ao vivo, onde nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema de hoje é Outubro Rosa, o autocuidado é o melhor dos investimentos. Nós temos duas convidadas especiais, duas entrevistadas que vão abordar um pouco nessa noite sobre o assunto. As convidadas de hoje é a enfermeira Midori Noguchi Diniz e a nutricionista Marina Novaes. Vamos aguardar um pouquinho, eu vou mandar aqui o convite para elas poderem participar da nossa live. Ativa através da Midori. Marina. Olá, Boa noite. boa noite. Obrigado, Midori, por estar participando nessa noite. Vamos aguardar um pouco a Marina entrar aqui no link ao vivo. Eu já enviei, Marina, para você o link. Olá, estão me ouvindo? Estamos. Perfeitamente. Bom, queremos agradecer aqui em nome de toda a redação do jornal Notícias de Dourados a participação de vocês duas como atuantes na área da saúde para trazer um pouco de informação sobre a campanha Outubro Rosa, visto que é muito importante, uma campanha que traz uma mensagem muito impactante. Eu não falei no início da live, mas para quem não sabe, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Então, nessa live, nós vamos conversar um pouco mais com as entrevistadas. Bom, quero deixar aqui um espaço, primeiramente para você, Midori, se apresentar, e depois para a Marina se apresentar também aos internautas. Olá, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Charles, pela essa exposição importante dessa área, né, do câncer de mama. Outubro Rosa, muito importante para a conscientização das mulheres e dos homens também. Eu sou enfermeira Midori, como o próprio Charles disse, enfermeira por vocação, gosto muito dessa área. E atualmente eu sou dona de uma clínica, a Clínica Curativa, de prevenção e tratamento de feridas na cidade de Dourados. Eu tenho como especialidade a estomaterapia, então nós exercemos na nossa clínica. E então tratamos e prevenimos todos os tipos de lesões, seja elas em lesões sacra ou estomias, trabalhamos também com incontinentes e estamos atuando na área já há algum tempo. Bom, também agradeço pelo convite. Meu nome é Marina, eu sou nutricionista, atendo também na Clínica Comidori, na Clínica Curativa. Eu sou especialista em paciente com doenças cardiovasculares, então todas as doenças relacionadas ao coração e à circulação, e também paciente crítico. E aí isso engloba tanto paciente hospitalizado, mas também crítico domiciliar, acamado, de sonda e também os pacientes oncológicos. Também queria frisar, como a Midori comentou, sobre a importância desse mês para a prevenção do câncer de mama e a conscientização de todo mundo, não só do que deve ser feito, mas do que é realmente a doença, de como que deve se prevenir, de como que é o tratamento, e para acabar um pouco do preconceito que muita gente tem até mesmo com os exames, né? Ainda mais com o próprio tratamento em si. Isso mesmo. Bom, vamos lá então. Bom, eu separei para vocês, nós até estávamos conversando antes de começar a live, algumas perguntas, mas eu deixo aberto. Mas eu deixo aberto, pessoal, caso eu não faça uma pergunta importante, vocês podem mandar tanto aqui nos comentários da live, como também vocês profissionais podem aí resgatar essa informação para a gente poder trazer à tona novamente, tá bom? Ok. Tá. Então vamos fazer dessa forma. Eu vou fazer a pergunta e se couber resposta na abordagem da Midori e na sua abordagem, Marina, vocês podem responder ou uma toma frente e responde a devida pergunta. Então vamos lá.
Eu Ou as separei. duas complementam uma a outra. Nessa Também, nossa parceria, né, Marina? exatamente. Um complemento. Ótimo. Bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu separei é: quais são os cuidados que a mulher deve ter? Marina, acho que cabe você falar sobre a questão da alimentação. É bem legal essa parte, eu acho. Vou falar então um pouquinho sobre a questão da alimentação, tá? Uhum. Primeiro, quando a gente pensa na alimentação como prevenção, como cuidado, é importante dizer que não tem nada, infelizmente, né? Não tem nada que a paciente com certeza vai fazer que vai fazer ela evitar ter o câncer, né? Mas a gente tem muitos cuidados com a alimentação que podem ajudar a prevenir a chegada dessa doença. Porque a nutrição, ela entra ali no fator estilo de vida. Entre outros fatores que causam câncer, também tem a genética, né? Tem alguns tipos de propensão, então dependendo do tipo de trabalho que a pessoa tem, se ela tem exposição a algum tipo de radiação e etc. Mas focando na alimentação, o que é mais importante é evitar principalmente os alimentos que causam inflamação no organismo, tá? Então, o que a gente tem ali principal de alimentos que causam inflamação hoje? São os processados e ultraprocessados, principalmente os industrializados, né? Que é aqueles que a gente compra em pacote no mercado. Que eles vêm ou pré-prontos, ou enlatados, ou em conserva, muito longe da realidade da natureza, né? Muito distante da realidade do que a gente encontraria na natureza. Por que esses alimentos são tão maléficos? Porque eles são ricos em corantes, aditivos, conservantes, sódio, açúcar, todos fatores que causam muita inflamação. Então, se eu penso hoje em prevenção, não só do câncer de mama, mas no câncer em geral, eu posso trabalhar muito evitando esses alimentos industrializados que causam esse tipo de inflamação. Então, tentar consumir os alimentos mais naturais possível. E fugir desses que vêm pré-prontos, instantâneos, que eu só adiciono alguma coisa, eu só abro e consumo. Outros alimentos que também a gente tem que evitar muito, e também pensando não só no câncer, mas somente no excesso para outras doenças, são o que a gente chama de pó branco, né? Que a gente fala que é as drogas do século, que são a farinha branca, o sal e o açúcar. A farinha branca, também por ter questão inflamatória, então, quanto mais o paciente conseguir fazer a troca de consumir alimentos mais integrais, por exemplo, em vez de consumir um macarrão normal, consumir um macarrão integral, em vez de consumir um pão normal, consumir o pão integral, mais benefício ele vai ter, porque essa questão inflamatória é muito menor no integral, além de trazer outros benefícios para o intestino e etc. E também o sal e o açúcar, que ao excesso causam danos ao metabolismo, restrição de líquido. Para quem tem diabetes, o açúcar já é um vilão, né? Também o excesso dele pode causar outras doenças, e o sal também. Então, e o sal, lembrando que não é só aquele que a gente adiciona na comida. Esses alimentos industrializados têm muito sal. Então, o brasileiro, hoje, em média, a gente consome de 12 a 13 gramas de sal por dia. E o recomendado é de 5 a 6. Então, a gente já está consumindo o dobro do que a gente precisa. Muito aquém. Então, a gente realmente precisa desse controle. E também pensando na questão de o que seria bom ser evitado, eu também tenho alguns alimentos que causam muita inflamação, dependendo da maneira que eles são preparados. Por exemplo, a carne vermelha, ela é uma carne que causa inflamação no organismo e que tem uma difícil digestão. Isso quer dizer que eu não posso consumir a carne vermelha? Não. Você deve consumir a carne vermelha, é uma ótima fonte de vitamina. De proteína. Mas na nossa região aqui, a gente tem o hábito de consumir muito churrasco, muita carne gorda, né? Aquela carne com aquele excesso de gordura, aquela picanha saborosa, todo mundo gosta, aquela costela gorda. Todo mundo gosta. Mas a gente conseguir evitar, principalmente aquela gordura exposta, por ela ser muito inflamatória, ela não traz benefício nenhum para a saúde, como também evitar a adição da gordura na hora do preparo. Então, se eu for preparar esse tipo de carne, evitar colocar muito óleo, muita gordura. Só para as pessoas terem uma certa noção, o recomendado de óleo hoje é 450 ml a cada 30 dias por pessoa.
que isso quer dizer? Se eu moro numa casa com 4 pessoas, eu tenho que gastar por mês 2 vidros de óleo. Ah, Nutri, eu tô gastando menos que isso, tá ótimo. Mas tem gente que gasta o dobro disso, 4. muito mais, né? Gastam 10 até. Eu já peguei pacientes que gastam 12 litros em 2 pessoas. Então, assim, é porque tá fazendo muita fritura, tá adicionando muita gordura. E essa gordura é muito, muito maléfica para o organismo, tá? O leite também é um alimento um pouco polêmico, tem muita gente que acha que ele é muito maléfico para o câncer. Para alguns tipos de câncer, onde a pessoa já tem a doença, principalmente na questão do trato gastrointestinal, o leite deve ser evitado em alguns momentos. Mas na questão da prevenção, o mais importante é evitar o integral, tentar consumir o desnatado, semi-desnatado, né? Um leite um pouco menos calórico em questão de gordura, ou até mesmo sem lactose para quem tem intolerância. E, pensando em alimentação, o maior vilão, com certeza, é o álcool. O consumo de álcool, de cervejinha, os drinkzinhos, Excessivo, né, Maria? em excesso, eles não tem benefício nenhum para o organismo, apesar do vinho, né, o vinho tinto seco, que é aquele sem adição de açúcar, ter benefícios para algumas doenças cardiovasculares, na questão do câncer, o álcool não tem benefício nenhum. Então, evitar a beber em excesso, beber realmente só socialmente, em alguns momentos específicos, é o melhor na questão da prevenção. Isso mesmo. Lembrando que o etanol, gente, ele tem assim uma capacidade de facilitar a entrada de substâncias cancerígenas, né? Ele faz uma mutação Exatamente. no uso excessivo. Então, as pessoas aliam muito assim a carne vermelha, o churrasquinho com a cerveja. Ah, eu Já bebo vai pouco. com menos 2. E aí você faz essa adição não muito saudável quando você excede, né, no uso do álcool, tá? Que ela pode funcionar como um agente que vai induzir o crescimento celular, sabe? Assim, desordenado, né? Se você usa muito álcool, né? Exatamente. E muita gente não percebe que está usando em excesso. Fala assim, eu só tomo no final de semana. Mas aí esse final de semana é uma quantidade muito grande. Então, realmente, tem que se policiar contra isso. Bom, E outra questão também que eu acho assim que os cuidados que a mulher também deve tomar é a reposição hormonal, que é a polêmica, né? Então, muitas pessoas falam assim, olha, eu estou fazendo reposição hormonal porque eu entrei na menopausa ou eu estou passando por uma transição de período, ou seja, de fertilidade, aí faz o tratamento e aí acaba usando essa questão hormonal. Aí muitos falam, vai dar câncer de mama. Não é bem assim, gente. O que acontece assim que quando essa reposição ela ultrapassa um período assim, você repõe por um período muito longo, você tem que ter um controle, fazer exames laboratoriais, frequentar a médica, né, que possa estar acompanhando você, a mastologista, ter uma ginecologista de confiança, para você não ficar tomando qualquer remédio que as pessoas dizem que é repositor hormonal, né? Então, esse consumo sem consciência, ela pode te dar realmente alguma problemática lá na frente. Então, as mulheres, todas essas que fazem a necessidade, né, que buscam essa reposição, elas têm que ter esse controle, essa pesquisa, porque esse uso desordenado ou inadequado, né, ela pode ocasionar sim. Aí tem a questão da ingestão, né, que faz também para reposição. Então, tudo isso, tem que ser discutido com o seu médico de confiança, tá? Eu acho que é mais essa questão, e também aqui a Marina comentou do excesso de rádio e tal, mas isso daí tem a predisposição também. E lembrando também a questão do uso de agrotóxicos, pessoal. Verduras que você consome, tem muita controvérsia, mas alguns dizem, né, que Mato Grosso do Sul é campeão do uso de agrotóxicos e tal, mas então, como você cuidar dessa questão? Então, lavar bem os alimentos, tem toda uma rotina que você tem que estabelecer, né? Para poder, então, cuidar. Né? A gente anda consumindo alimentos com... Desculpa, que eu estou um pouco gripada. Com muito agrotóxico, né? Infelizmente. A gente, né, o agro desenvolve maneiras para evitar pragas, outras coisas,
mas muitas vezes os agrotóxicos vêm parar no nosso prato. Então, como a Midori lembrou, realmente, higienizar bem os alimentos, deixar na solução hipoclorada. Só para explicar, essa solução ela pode ser feita com 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Você Isso. mistura os dois e deixa os alimentos de verduras e frutas de molho ali em torno de 10, 15 minutinhos e enxágua bem depois, tá? Já para ajudar nessa prevenção e nessa questão do cuidado da limpeza e evitar esses agrotóxicos. Certo. Eu li uma matéria que uma vez o responsável ele escreveu assim, que é importante ter uma vida mais inteligente, assim como uma vida mais saudável. É justamente a fala de vocês duas. Isso mesmo. O sedentarismo excessivo, né? Então você tem que ter um período assim que eu digo muito assim, você tem que pensar no que é benéfico para você. Então, o estresse excessivo também, porque o estresse excessivo ocasiona a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o que produz um hormônio do bem-estar? Então, você procurar criar essa rotina para você também, porque hoje em dia nós temos uma vida muito atribulada. Não sou um bom exemplo para dizer nada para ninguém, mas eu quero dizer assim que a rotina saudável é essa que a Marina está comentando, da alimentação saudável, de ter uma vida saudável, uma vida também sem estresse. Escolhermos, né? Hoje a mulher mesmo tem 2 empregos, né? Ela trabalha tanto quanto o seu par, né? Então são rotinas iguais para ambos, para homens e mulheres. São ambos cobrados de uma forma igual pela sociedade no sentido de serviço, né? Às vezes até a mulher se força a Um pouco produzir mais. mais. Não é mesmo, Mari? É verdade. E só acrescentando essa fala da Midori, é realmente muito importante evitar esse estresse, por mais que muita gente ache que é impossível evitar o estresse, mas buscar essas alternativas de prazer, mas tomar cuidado para não buscar isso na alimentação no lugar errado, porque tem muita gente que vai atrás disso no doce, né? E aí não vai solucionar o problema, só vai piorar. Cuidado com a O ansiedade. recado foi dado. Exato. Bom, vamos lá. Aproveitando para informar também que essa live ela vai ficar gravada, então você que está entrando agora, caso não possa continuar assistindo, depois volta aqui no perfil do jornal para assistir a live com tempo, a live completa, para todas as informações que elas estão falando aqui agora, tá bom? Bom, nós temos outra pergunta para vocês duas sobre o caroço, né? Existem vários casos que quando as mulheres percebem que surgiu um caroço, ficam muito desesperadas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o caroço na mama, se todo caroço pode ser um câncer. Não, nem todo caroço você precisa sair correndo achando que está com câncer de mama, tá, gente? As alterações hormonais, a puberdade, ela pode ocasionar. Tem a hidradenite também, que é uma doençazinha que tem dos gângliozinhos, né? A inflamação dos gânglios, que também pode dar um carocinho nos homens, axilar. Então, não é para sair correndo achando que todo caroço é. Mas ver a situação. Ver a situação. Se esse nódulo, como ele surgiu, porque nem todos são malignos, tem os benignos. Tem os fibroadenomas, então, assim, fazer o autoexame e averiguar a posição do caroço. Nem tudo que dói pode ser o câncer de mama também. Então, às vezes é indolor, então você verificar realmente essa presença. Às vezes pode ser um cisto benigno, pode ser esse caroço pode ser um cisto, então não se sair correndo desesperado, desordenadamente. Por isso que eu sempre digo a importância do autoexame de mama, tá? Que implica no autoexame que vocês veem nessas figurinhas. Aquilo realmente é importante você se tocar, você sentir como que está seu seio, a axila, né? A região, tanto homem como mulheres, tá, pessoal? Não é só mulheres. Para poder, então, fazer esse cuidado, então. E também ter esse médico ou médica que possa você chamar de seu. Que possa ter essa confiança para associar pedidos de exames, sejam de imagens, né, ou laboratoriais, para vocês seguirem a sequência de cuidados, né?
É, exatamente. Nessa fala, eu acho que do autocuidado é o mais importante. Se você não conhece o seu próprio corpo, né, esse autotoque, você não vai saber o que que é uma alteração ou não, se foi alguma lesão, um linfonôdulo ali, por algum outro motivo. Então, o autoexame é essencial. Bom, autoexame e o tema da live, autocuidado, que é a fala que vocês acabaram de dizer. Isso. Ver o melhor caminho. Bom, eu tenho aqui um mito ou verdade que eu queria que vocês falassem um pouco sobre o desodorante. Ai, Ele meu Deus. pode ou não ocasionar algum câncer aí à mulher. Eu também tenho conhecimento sobre os desodorantes orgânicos que são produzidos Os artesanalmente. veganos. Tem Isso. até em pedra agora, tem um que é pedra. E a pedra. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse mito. Então, existe, assim, nenhum estudo epidemiológico falando propriamente sobre esse efeito dos sais de alumínio e risco de câncer de mama, né? Mas está surgindo no mercado os sais que você falou, os naturais. Mais pela a questão do odor, como modifica e tudo, mas para produção de câncer de mama, eu quase não vejo publicações falando sobre isso. A questão também, não somente disso, mas também do implante de silicone, né? Que o pessoal fala bastante. Ai, meu Deus, eu implantei e aí, de repente, deu câncer de mama. Peraí, gente. Não é bem assim. Então, tem que ter certos cuidados, assim, um olhar de busca de pesquisa antes de você implantar qualquer coisa no seu organismo, gente. Não é só o silicone, mas tudo aquilo que você injetar. Eu tô falando daqueles que fazem halterofilismo, né? Então, tem toda essa questão de dosagens hormonais. Vamos entrar novamente nessa questão. Porque aqui, às vezes, nós atendemos alguns casos que foi uso inadequado, né? Sem acompanhamento médico, e aí ocasionou alguns danos na região mama, axila, bíceps. Então, esses cuidados a gente tem que pensar, sabe? E cuidar bastante, né? Logicamente que existe um tipo lá de silicone, que eu não me recordo o nome agora, que diz que causa um tipo de alteração, um linfoma de células gigantes. Mas são casos assim muito... Você não vê muita quantidade, né? Nos estudos. É uma coisa mais rara, vamos dizer assim. Mas não que não exista. Então, tudo é pesquisa. Aí, novamente, eu vou fazer uma colocação. Se você vai implantar um silicone nessa sua mama, você quer fazer esse implante, ou você fez uma mastectomia e você deseja fazer essa restauração, vá no médico de confiança, numa pessoa idônea. Às vezes o barato sai caro. Eu quero fazer pelo SUS. Sim, então, faça no estabelecimento SUS de renome, que você sabe que tem condições higiênicas adequadas, que o profissional ele tem um currículo idôneo. Então, procure dessa forma. Não procure esses que ofertam um trabalho mais barato, que esse mais barato, às vezes, pode ocasionar outras consequências, né? Que você... Pode não ser um câncer de mama, mas pode ser uma lesão expansiva por ocasionar dano, né? Na regeneração celular ou desordenada, acontecer algum dano na sua mama. Seja mamilo, seja na mama toda. Então, nós temos alguns casos aqui no consultório que atendemos por implantes feitos em locais inadequados. Nossa, só falando um pouquinho sobre o desodorante, realmente não tem muita coisa que comprove que o uso desse desodorante aerosol por conta do alumínio. É a mesma questão que entra nas panelas, né? Tem muita gente que tem artigos que falam que cozinhar no alumínio ou arear a panela. Se tem algum dano, realmente a muito longo prazo. Não, eu acredito que não vai ser isso que irá causar. Até o sutiã também. Acumulativo, né, Mar? Exato. Se fosse acumulativo, né? Sei lá. Até o uso do sutiã também, eu já ouvi algumas coisas sendo comentadas. Usar o sutiã poderia estar causando.
eu acho que tem que tomar cuidado para não ficar tão radical e a gente fica muito, muito bitolado, assim, com algumas coisas. E ir Verdade. procurando o que é melhor, assim, se você conseguir, se você está incomodado com esse tipo de desodorante, procura um mais natural. E como a Midori falou da questão dos implantes de silicone, eu acho que realmente o mais importante é procurar um médico de confiança. Eu já conheço pessoas que fizeram no mais barato É, e deu muito ruim, deu muitos problemas, a pessoa teve que reabordar, e aí algo que era para ficar bonito, esteticamente, acaba não ficando, né? Porque quis economizar na questão financeira. Então, realmente, não que só o caro seja bom, mas isso. procurar uma de confiança, de renome, que já tenha uma experiência, né? Que você consiga acompanhar o trabalho, e aí É que você você consegue pesquise, né? Que fazer. você Exato. pesquise e você vê, assim, os relatos dos outros clientes, né? Falando sobre Exato. o profissional, né? Às vezes Exato, tem que para você cuidar. não cair nessas armadilhas de fazer um trabalho e acabar tendo problemas depois. Certo. Aproveitando sobre, então, falando sobre isso, quais são os sinais e sintomas mais comuns que surgem durante um caso? Na mama, da mama, né? Sim, sim. Geralmente você tem esse nódulo palpável na mama, mas assim, o que mais eu vejo o pessoal observando, o marido observa na esposa, né, ou algum familiar, é a mudança de retração da pele, do mamilo. A mama fica com um aspecto de casca de laranja em alguns casos, ou então começa a sair uma secreção meio diferente, toda a secreção meio assim, não está amamentando, mas está saindo uma secreção meio diferente, meio aquosa, sanguinolenta pelo mamilo. Estou dizendo que é uma câncer de mama, mas é bom investigar com um mastologista. É aquela secreçãozinha que suja o sutiã, sabe? Então tem que cuidar Uhum. nesse caso. Cuidar também pequenos nódulos palpáveis na axila, que faz aquele linfonodo no pescoço. Então, essas alterações no formato geral, né? Que é muito sequencial demais. Vermelhidão muito frequente na pele da mama. Agora, dor, a gente quase não associa. Dor geralmente é em último estágio, né, Má, que a gente vê Sim, mais. é, A inversão do mamilo também pode acontecer. Alguns falam que tem uma inversão do mamilo, que fica muito inchada essa mama e dor local, fica túrgida, né? Que você toca e ela tá bem dura, endurecida, sabe? Como se tivesse assim, bem assim, com algum nódulo grande, né? Então isso aí tem que ser investigado. E às vezes é intracavitário, bem abaixo da axila, então realmente você fazer autoexame, pessoal, é muito, muito importante. E homens, novamente eu vou falar, tem que homens fazer também tem que também. fazer o autoexame. Nós tivemos um pacientinho que ele foi tomar banho e disse que durante o banho que ele passou assim o sabão, ele sentiu algo diferente abaixo da axila que se estendia até o nódulo mamário esquerdo. E ele achou estranho. E esse nódulo era bem endurecido, consistente. Então, será que é alguma inflamaçãozinha? E ele foi investigar e era um câncer. Olha Então, só, a Laís Torres está falando aqui nos comentários que é muito interessante que ela não sabia disso, Dor. então. É que o outubro rosa associa muito rosa com a mulher. E o homem fica esquecido, coitado. Ele fala assim, esse outubro rosa não é para mim, homem, né? Câncer Porque de isso mama tem a não é ver... para mim, é. né? Porque onde já se viu que tem a ver o rosa comigo. Aí, gente, só para vocês entenderem, só para entender a questão do outubro rosa. A história desse outubro rosa não é uma coisa assim recente, ela é antiga, é de 1900, lá vai bolinha, acho que 1990, 91, onde uma americana, Susan, ela perdeu uma irmã com essa doença. E aí ela prometeu para a irmã que nunca mais ninguém ia ficar desassistido sem pesquisar sobre a doença e investigar meios de fazer essa doença diminuir cada vez mais em todo o mundo, não é só no país delas. E aí foi que esse laço cor de rosinha foi lançado por a Komen, que é essa Susan, pela Fundação Susan Komen, que essa perdeu a irmã e foi distribuído de todos os participantes, né? Mas não que era assim, direcionado só para as mulheres. Não, é por conta por um acaso da irmã que teve
câncer de mama e ela perdeu essa irmã. Mas é direcionado tanto para homens como para mulheres. É uma Isso. lembrança, assim, para você associar, né? Para poder fazer essa aprovação do pessoal. Olha, gente, outubro, rosa, para fazer autoexame, tá? Então, Lembrar, homens né? e mulheres. Não é só mulheres. Acho que os homens associam muito porque o seio deles não é maior, né? Não tem esse crescimento, Isso. então eles não teriam essa doença, mas pode acontecer. Pode E acontecer. acho que o homem tem até um pouco mais de resistência a fazer Fazer autoexame. exame, fazer autoexame, né? É, E não pode ter esse tipo de resistência, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais sucesso, né? Tem o tratamento, mais você consegue abordar aquilo antes. Então, realmente, o autoexame é essencial. Certo, olha só, temos uma internauta aqui, ela se chama Moniquita e ela fez uma pergunta. Ela disse assim: e quando a mulher não gosta de usar sutiã, pode ter algum risco pela falta da sustentação? não tem Eu publicação falo, falando. não tem nada. Não tem publicação falando que a ausência do sutiã ocasiona. Na verdade, pode existir uma predisposição genética também. Tem essa questão, mas não que você, por não usar o sutiã, teve câncer de mama. Isso daí não há publicações falando sobre isso. Exato. Você pode continuar tendo sua rotina Livre. normalmente. Feliz, Exato. livre e solta. Que bom. Bom, então vamos lá então. Só para a gente fechar o assunto sobre alimentação, Marina, eu queria que você falasse uma recomendação de alimentos para que as pessoas possam adicionar ao cardápio. Eu já escutei muitas pessoas falando, por exemplo, assim, mas eu não consigo manter esse cardápio diário. Então, talvez você tenha aí alguma fala que contribua e ajude e auxilie as pessoas. Olha, na questão da alimentação, como eu dizei, não só para o câncer, mas praticamente muitas doenças, o básico, ele funciona. Só que as pessoas, elas não entendem isso, elas não acreditam, eu acho, que o básico realmente funciona. Então, o consumo de alimentos, quanto mais de origem natural, ou seja, quanto mais fácil encontrar aquele alimento daquela maneira na natureza, então aí entra verduras, de frutas, legumes, melhor será na prevenção de várias doenças, porque esses alimentos são ricos em minerais, ricos em vitaminas, são antioxidantes, que são muito importantes nessa questão da prevenção do câncer. Então, quanto mais natural a minha alimentação, melhor. Pensando em alimentos mais específicos, na questão do câncer de mama, a gente tem, como a Midora até comentou na questão hormonal, a gente tem alguns nutrientes que podem estar ali ajudando. Por exemplo, o resveratrol, que é um antioxidante encontrado principalmente na uva, né, nesses alimentos mais cor de vinho, aqui no Brasil, mais na uva, né, que é um alimento mais fácil da gente encontrar. Então, o consumo de uva, do próprio suco de uva, sem a adição de açúcar, né? Porque tem alguns industrializados que têm adição, podem ajudar nessa questão por ser antioxidante. E também a questão das isoflavonas, que é um nutriente muito encontrado na soja. Então, principalmente mulher na menopausa, que tem essa questão de reposição hormonal, pode ajudar muito, até amenizar os sintomas que a mulher sente, e também pode ajudar nessa questão da prevenção. Então, consumir a soja, não só a soja em grão mesmo, mas a carne, o leite também pode ajudar. Só que em questão, não consigo seguir o cardápio. Se você conseguir consumir frutas 3, 4 vezes por dia. E aí, quando eu falo 3, 4 vezes por dia, isso de maneira geral. Se eu pensar no paciente que tem diabetes com alguma restrição, aí eu preciso de um controle. Não exagerar, né? Como banana. Isso, uma melancia inteira também não vai adiantar. Meu Deus. Mas ter essa porção de fruta 3, 4 vezes por dia, comer salada em todas as principais refeições, ou seja, todo almoço, todo jantar, buscar essas fontes mais naturais, então um arroz, um macarrão mais integral, uma carne mais magra, o básico realmente vai funcionar, você vai conseguir seguir. Evitando esses muito industrializados, excesso de sal, excesso de açúcar, e quando eu falo isso, também não posso proibir, porque a alimentação também faz parte do social. Então, deixar esses tipos de escapadas
mais para essas questões sociais, sem exagero, é a melhor forma de prevenir, e eu acho que até facilita nessa questão de seguir o cardápio. Então, É, segue o que é mais natural possível, evita refrigerantes em excesso, que a gente, né, vê consumo exagerado de refrigerante, que não trazem benefícios nenhum para a saúde. Evitar esse tipo de alimento é o que realmente vai funcionar na hora da prevenção. isso mesmo. Legal. Olha só, Midori, eu queria aproveitar o link da fala dela e perguntar para você uma pergunta que eu não tinha notado, mas como é receber um paciente que tem um cardápio de alimentação correto no momento de um tratamento na ferida? Nossa, primordial. Primordial. Por isso que eu amo a Marina. Eu acho assim, porque o processo inflamatório, as pessoas acham que a ferida é um processo inflamatório, nasceu sozinha, né? Não é bem assim. Ela nasceu de uma consideração não feita, de uma dieta adequada, de uma ingesta de líquidos, de uma caminhada não feita, entendeu? De uma vida cheia de falhas, de uma rotina ruim, apesar de eu não ser um bom exemplo, né, gente? Porque minha rotina é meio atribuladinha, né, Mar? Mas, Né? assim, a alimentação, quanto mais cor você tiver no seu alimento, quanto mais ingesta de coisas saudáveis você conseguir fazer, com certeza seu organismo vai se beneficiar com ele. Mas se você só come carne, seu prato é branco e marrom, macho, né? Ou preto, às vezes, e você faz a ingesta do álcool e tá tudo certo, não é o ideal, com certeza. Então, esse paciente que vai chegar para mim, eu pergunto para ele, o senhor toma quantos copos d'água? Aí ele fala assim, eu tomo bastante. Esse bastante é quanto? Aí eu tomo assim, uns 3 copos d'água por dia. E o senhor vai no banheiro quantas vezes ao dia? Eu acho que eu fui no banheiro uma vez ao dia. Como que é a sua evacuação? Meu Deus, o que tem a ver isso com a ferida? Tem muito a ver, né? Exato. Se você não elimina aquilo que você come, ele vai ficar em algum lugar. E aí, o processo inflamatório, nós temos que pensar que nós somos o corpo inteiro. A gente não é separado em bloquinhos. É só o estômago separadinho do coração, separadinho do rim. Não, nós somos um conjunto. Se o conjunto é abordado de uma forma correta, o organismo flui naturalmente e você tem uma vida saudável, ótima e perfeita. Você não vai ter predisposição à ferida. Aí, do nada, surgiu a ferida. Estava andando, pisei no carro e virou um pé diabético, né? Mas a minha glicose estava controlada. Quando eu furava o dedo, estava 102. Não é bem assim. Então, a glicemia, às vezes, ela tem alternâncias que você não... Naquele horário que você fez, talvez... Até mesmo porque inconscientemente você evita de tomar coisa açucarada, você faz todo o preparo para, né, fazer esse controle. Mas e nos outros momentos? E nos outros momentos dessa questão de usar farinha, né? Como muito pão, biscoito. Eu tenho um paciente que chegou para mim e falou assim: não se preocupa não, enfermeira, estou super bem controlado a minha glicose, porque eu só como carboidrato. Aí eu olhei assim, o senhor come o quê? Não, eu só como carboidrato. Eu não como açúcar. E o senhor está precisando de uma nutricionista para ela explicar para o senhor que no carboidrato também tem açúcar. Mas isso é algo que acontece muito. Tem muito paciente... O que eu mais vejo são pacientes que não sabem o que eles têm. Por exemplo, eu tenho diabetes. Aí eu pergunto, o senhor sabe o que é isso? Eles não sabem. E quando não tem esse conhecimento de saber o que é a doença, eles cometem esse tipo de erro, de eu vou comer um monte de carboidrato, porque tá tudo bem, eu ser diabético, comer um monte. Não precisa comer açúcar, né? Não come açúcar, só carboidrato. Vou comer um monte de pão. Exato. Então, essa falta de conhecimento é muito comum em todas as doenças. Então, trabalhar esse tipo de conhecimento com o paciente ajuda não só ele a adequar a dieta, porque aí ele vai ter autonomia de saber o que ele pode e o que ele não pode, e também no tratamento, né? Nas feridas mesmo é essencial para cicatrização, para evolução daquela ostomia, se for o caso. Então, é muito importante a alimentação. Na verdade, no todo, né? Tanto incontinentes,
seja incontinência urinária fecal, seja na questão da estomia, como ela falou, das feridas diversas que existem, né? Exato. Mas a gente sempre faz uma parceria bacana, que daí, se o paciente ele tem uma lesão que não fecha, eu falo para ele, você precisa mudar a sua dieta. O senhor precisa de alimentos que te ajudem a cicatrizar essa ferida. Então, a Marina sabe orientar bem essa parte, né? Nós temos também vários alimentos diferenciados, né, Marina? Também industrializados que ajudam nesse processo. Eu tive um paciente que ele sofreu um afundamento de crânio e aí ele foi se submeter depois, eu estava acompanhando ele com laser terapia, aí ele já estava numa etapa bem bacana. E o familiar veio me perguntar assim, Dori, como que eu posso fazer para ajudar meu filho? Ele vai fazer uma colecistectomia, vai tirar a vesícula. Porque ele é todo problemático, toma vários remédios, né? Você viu? Ele falou assim, procure uma nutricionista para chamar de sua. Aí ela receitou fez uma nutrição balanceada para ele. Ele entrou na cirurgia, não ficou muito tempo no hospital, não precisou de UTI e saiu super bem. E isso ele leva para a vida dele toda agora, né? Ele se cuida e se alimenta para poder, então, criar essa energia necessária. É bem interessante essa linha, né, Mari? Trabalhar a alimentação adequada. Exato. E eu gosto muito de pensar também na questão até do câncer, do próprio tratamento, ou até da prevenção, que a alimentação ela não tem que ser um sacrifício, ela não tem que ser algo de tantas e tantas e tantas proibições. É óbvio que existem restrições, mas a gente tem que conseguir adequar isso até o estilo de vida da pessoa mesmo. Tem pessoas que toleram uma restrição muito maior, tem pessoas que a gente tem que ter um pouco devagar. Como a Midori falou, tem algumas pessoas que precisam usar algum tipo de suplemento, algum tipo de nutriente específico. Então, isso tem que ser, cada caso é um caso, né? A gente tem que ir aos poucos. Uma dieta individual, né, Mar? Exato. A gente tem que ter de repente, alguns pacientes, eles não compreendem. Eu tenho esse problema X, igual do fulano, então eu vou usar a mesma comida que o fulano. Não dá, gente. Porque são histórias diferentes, são comorbidades diferentes. Então, isso tudo tem que ser observado e respeitado. Então, a importância dessa busca alimentar adequada é importantíssima para a cicatrização. Exatamente. Vamos falar então sobre fatores de risco. Vocês já comentaram com a gente agora que 2 fatores são importantes para o surgimento do câncer, que é a má alimentação e um outro fator que vocês comentaram também. Então eu queria perguntar para vocês, além desses fatores, existe outros que podem contribuir para o surgimento do câncer de mama? Existem. Existem alguns fatores, a gente chama de fatores endócrinos, né? Muita questão hormonal novamente, relacionada ao estímulo estrogênico. Seja endógeno, ou exógeno, dentro ou fora, que é produzido, ele aumenta esse risco de você ter, quanto maior for a exposição, mais risco de você ter E se você tem a predisposição, então mais ainda de produzir algum tipo de alteração. O que são esses fatores? Inclui desde história de uma menstruação precoce. Uma pessoa que menstruou lá, tinha 9 anos de idade. Então, foi uma menstruação precoce. Ela entrou numa menopausa tarde. Começou depois dos 55, quase 60 anos, ela entrou na menopausa. Teve uma primeira gravidez depois dos 30 anos. Teve uma gravidez com 35, 36 anos. E ela não teve bebê. Ou casos de mulher que não engravidou, não teve nenhum bebê. E o uso de contraceptivos orais indiscriminados. Ou de alguns tipos sem a pesquisa adequada. E terapia de reposição hormonal desordenada pós-menopausa, né? Você começa a fazer uso, às vezes tem alguns que vão lá nesses produtos naturais e fazem o uso de casca, não sei do que, não vou citar o nome, né? A Marina sabe, de NYZ, porque é ótimo, nossa, eu estou me sentindo maravilhosa, porque eu fiz um chá X, tomei. Então, isso daí
tem que ter cuidado, gente, né? Logicamente que os fatores comportamentais, ou ambientais bem estabelecidos, que vai incluir o quê? A ingesta alcoólica que ela falou, a alimentar, sobrepeso, né? Você ter pelo menos assim, não ganhar tanto peso, não ter a obesidade mórbida, né? Uhum. Inatividade muito assim, de você ficar parada, né? Com aquela preguiça. E Exato. exposição à radiação ionizante, assim, excessiva, né? Como a Marina comentou no início da live, né? Então, são essas questões que tem que cuidar, eu acho, entre muitas outras, mas essa é são as grandes vilãs, né? Que a gente tem que observar e cuidar. O câncer, ele é multifatorial, né? Isso. Tem gente que é muito, tem um estilo de vida no sentido alimentar, de exercício muito saudável, mas tem um histórico genético que pode estar influenciando. Ou como a Midori falou, questão hormonal. Então, tem muitas maneiras de se prevenir, de tentar evitar essa doença, com alimentação, com a correta reposição hormonal, com acompanhamento médico, com não ser sedentária. A gente é uma população muito sedentária, né? A maioria das pessoas são muito sedentárias. Numa caminhadinha de 15 minutos não está resolvendo muita coisa para muita gente. Então, mas ele é multifatorial, então tem que ficar atento a vários fatores que podem estar ali, podem, né, ocorrer de ocasionar de ter essa doença no futuro. Certo. Vamos falar de exame? Ok. Ótimo, vamos falar de exame. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco para os internautas como é feito a mamografia. A mamografia, ela é feita pelo mamógrafo. É um aparelhinho que a mulher vai lá, o homem não consegue fazer, tá, gente? Não tem condições, né? O homem é outro exame. A mamografia, então o aparelho, esse aparelhinho, ele tem um encaixe onde a sua mama é comprimida, tá? Para fornecer uma imagem da densidade lá dentro da sua mama. Alguns médicos, eles fazem uma opção de fazer também a ultrassonografia da mama. Porque às vezes está muito hipodensa, muito densa aquela imagem ali, não dá para decodificar se é nódulo, o que é ali dentro. Então o médico fala assim, peraí, então vamos investigar mais e eu vou te pedir um ultrassom para você ver como que está essa mama também. Então, às vezes o médico pede as duas coisas, pede essa mamografia e pede também o ultrassom também, tá? Aí a mulher ela fica posicionada, a técnica que manipula o material, o equipamento, ele vai posicionar a pessoa corretamente, ela vai orientar todo aquilo que vai ter que ser feito, vai estar ser inserida essa mama nessas duas placas de mamógrafo, tá? Tem um certo desconforto, mas não é tão doloroso assim, tá? Muitas mulheres, eu nunca fiz, né? Mas muitas mulheres reclamam que não querem fazer por conta da dor, né? Porque muita gente tem Isso. É medo porque de doer. aperta, comprime, né, a mama. Então, ela tem que ser bem comprimida para ver todos os lados e ver aquilo que está ali de imagem, né? Para fazer uma alta qualidade. Então, ela é comprimida para poder fazer isso. Então, hoje, o médico está correlacionando esses dois exames. Ultrassom com a mamografia. E qual idade que é recomendado fazer? A partir de qual idade? É mais ou menos a partir dos 50. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele preconiza isso daí, que seja feito esse exame, começa a fazer a mamografia a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Aí vem mudando, né? Que é a mesma coisa a colonoscopia, que é o exame que faz também, né? Que é obrigatório, que é o Ministério da Saúde que preconiza também. Então, esses exames são feitos por causa das alterações, novamente falo, hormonais existentes nessa faixa etária. Midori, você comentou que existem mulheres que não apresentam nenhum tipo de sinal. Mesmo assim, elas devem fazer o exame ou não? Depende. Não é porque você está lá com 14, 15 anos, sua filha apresentou de repente um nódulo, fazer mamografia. Calma. Primeiro leva no médico, gente. Seja a ginecologista, endocrinologista, mas um médico de confiança que você tenha, né? Seja mastologista, mas leve no médico de confiança que você tenha para poder fazer o exame dessa pessoa. Porque
normalmente ela é a partir dos 40 anos. Se a pessoa tiver gestante, não é indicado, tá? Até mesmo porque ela ocasiona alterações, né? Então, pro feto. Então, tem que ter esse cuidado das radiações e tudo mais, em alguns casos, né? Mas, assim, normalmente é acima dessa idade, né? Vamos falar então agora sobre a quimioterapia. O que vocês podem dizer sobre esse momento, sobre esse processo? Esse processo, ele são dois sentimentos que são aliados, né? A esperança de melhora e o desconforto dos efeitos colaterais da quimio. Então, mas os efeitos da quimio, ela depende muito de que tipo de quimio que está sendo feita. Então, ela vai causar diferentes efeitos conforme a quimio que está sendo feita, seja ela FLOT, FOLFIRINOX, FOLFOX, né? Então, dependendo do que é feito e dependendo também do cliente, tem uma reação diferenciada. Normalmente colaterais, como o que mais que as pessoas têm? Queda do cabelo. Então, alopécia, né? Ficar totalmente careca. Diarreia, náuseas e vômitos, mucosite ou feridas na boca em geral, seja parecendo uma herpética, a pele fica sensível, dá uma reação pruriginosa, como se fosse uma dermatite irritativa em toda a região do rosto, vermelhidão, começa com descamação, né, para pele sensível, excessiva. E em alguns casos até, alguns citam, né, fica infertilidade, mas isso é mais esse desconforto maior que eu ouço mais da mucosite, de ínguas, que eles usam muito esse termo, que é o que eu vejo, né, acontecendo em alguns casos, sabe? Marina, Oi. alguma indicação para quem está passando por esse processo, em questão de alimentação, isso contribui com esse momento? Muito, contribui muito. O que eu observo muito nos pacientes oncológicos, no tratamento da quimio, além dessas alterações que a Midori comentou, e esse sentimento mesmo de esperança de estar melhorando, né, esperança de melhorar, ao mesmo tempo o medo dos efeitos, e esse medo dos efeitos abala muito o paciente, porque você vai com aquela esperança de fazer a quimio, e aí você começa a ter perda de peso, muito paciente tem perda de peso. Porque não come, né? Fica inapetente. Exato. Tem essa inapetência, que essa não vontade de comer. Eles realmente, muitos falam que não querem comer porque eles não têm vontade de comer. E isso acaba até desanimando um pouco a questão psicológica também fica abalada nesses momentos, né? E a nutrição, ela entra, é muito importante nesse momento. Eu até falo para os pacientes procurarem um atendimento antes de começar a químio, porque eles já saem mais orientados. Alguns procuram já quando já está com sintomas mais graves e por mais que a gente consiga auxiliar, essa melhora demora um pouco mais. Só que na questão alimentar, o que o paciente geralmente mais tem? Náusea e vômito, não é todos, né? Como a Midori falou, é fatorial. Tem paciente exato. Tem paciente que tem mais, tem paciente que tem menos. E eu observo também que vai muito dos ciclos da quimioterapia. Por exemplo, tem paciente que faz quimio toda semana. Tem paciente que faz a cada 21 dias. Então, quanto mais espaçadas essas químios, menos esses sintomas duram menos. Exato, elas são menos agressivas. Quanto mais curto o período, o paciente sofre um pouco mais, né? Por conta desses sequenciais, né, também. Isso, por conta desses sintomas da alimentação. Mas náusea e vômito eles têm bastante. E aí a orientação que eu sempre dou na questão da náusea. Não há nada que eu consiga alimentar o paciente que vai cortar a náusea dele. Mas o que eu oriento? Evitar na cozinha, estar no ambiente que está sendo cozinhado aquele alimento por conta do cheiro. Tentar comer uma comida um pouco mais fria, porque a comida mais fria também tem menos cheiro, o que desperta menos essa náusea. Tem paciente que se adequa mais a alimentos mais secos, tem paciente que prefere alimentos com mais caldo, né? E aí vai de cada um nesse momento. Mas o que eu sempre falo para eles
tá com náusea, não force a sua alimentação. Coma aos poucos, com mais espaço, né? Então, a gente tem muito essa rotina de acordar, tomar café da manhã, por exemplo, acordar às 7, tomar café da manhã e só vou almoçar às 11. E durante esse período todo, se eu tô com esse enjoo, com essa náusea, eu posso tentar me alimentar em pequenos fatores, né? Para tentar controlar, evitar esse vômito. E eu sempre converso com eles que, caso isso não passe, tem que procurar um atendimento médico para realmente ter um medicamento para cortar esses efeitos. Já a diarreia e a constipação, então a diarreia, muitas evacuações, né? E a paciente faz cocô várias vezes, e a constipação é quando ele não faz. Isso acontece também, com esses dois fatores. Quando ele tem diarreia, eu consigo controlar com a alimentação. Então, existem dois tipos de fibras, né? Que a gente primordiais. As solúveis e as insolúveis, mas vou explicar de uma maneira mais tranquila. As insolúveis são aquelas que o organismo ele não consegue fazer uma digestão, ele não absorve, e isso melhora a evacuação, que são principalmente as saladas cruas, as frutas com casca, os alimentos integrais. E as solúveis são tudo aquilo que eu encontro nos alimentos cozidos, nas frutas sem casca e etc. Então, nessas duas vertentes, se o meu paciente está com diarreia, eu paro de ofertar essas saladas cruas, essa fibra, e começo a ofertar mais da outra. Corto um pouco da questão da lactose, se for preciso, continuo reidratando, então preciso de bastante água mesmo assim. Então, vou fazendo essas adequações. Isso pode ser tanto com alimentação, como com suplementos também. É a mesma coisa da constipação. Consigo reverter com a alimentação. Só em casos muito extremos, que aí realmente é necessário procurar um médico, até para, às vezes tem que fazer uma lavagem, algum toque, porque pode estar um fecaloma e outras questões assim. E a questão da inapetência, né, que é essa falta de vontade de comer, é uma que eles têm com muita frequência. E aí, nesses casos, cada caso é um caso, mas o que a gente vai trabalhando é tentar despertar no paciente algum sentimento que ele tenha com a alimentação. Por exemplo, ele gostava muito de comer um tipo de comida que alguém fazia para ele. Ele tem essa lembrança, e isso pode ajudar, porque quando você tem vontade de comer alguma coisa, quando você lembra daquilo com prazer, isso pode dar o hábito de comer. A suplementação entra muito também nesse caso, só dando a suplementação, que é muito importante uma nutricionista prescrever isso, porque os suplementos eles não são iguais. E diabéticos podem alguns tipos, hipertensos podem alguns tipos, dependendo da localização do seu câncer também, alguns podem, alguns não, então tem que ser uma nutricionista para prescrever. Não adianta só ir na farmácia e comprar, porque às vezes não vai adiantar para o seu caso. Mas a suplementação também ajuda muito na questão da inapetência. E na questão da mucosite também, muitos têm feridinhas na boca, aí acaba não conseguindo comer coisas muito apimentadas, muito temperadas, então a gente sempre orienta. Diminuir um pouco essa questão do tempero. Aí tem duas vertentes. Tem pacientes que preferem comer comida mais geladinha para evitar tem paciente que prefere comida quente, porque eles falam que dói menos. Então, realmente, o acompanhamento é muito do paciente. individual. É muito individual de cada um. Mas a nutrição pode auxiliar muito nesse processo e principalmente na questão do peso. Porque quando o paciente está em tratamento com quimioterapia, vamos supor que o paciente é eutrófico, que a gente fala que ele está dentro do peso ideal dele. O nosso objetivo é manter ele dentro dessa eutrofia, dentro desse peso ideal dele. Se o paciente já é magro, se ele já é desnutrido, quando ele começa a quimio, é muito difícil tirar ele da desnutrição e trazer ele para a eutrofia. A gente tenta, mas é muito difícil. O que eu evito é piorar essa desnutrição. Então, eu tenho que tentar manter o peso dele. Se o paciente é obeso, talvez não seja o momento dele perder peso, sabe? Talvez não seja o momento dele fazer uma programação de perda de peso, porque a própria doença já vai causar isso. Então, eu também tenho que estar ali controlando a alimentação dele, para ele não ter uma perda de peso muito grande e trazer uns problemas depois. Então, cada caso é um caso e a nutrição vai ajudar em todos os fatores nesse sentido. E eu observo muito que os pacientes que procuram atendimento realmente antes de começar, que já saem com mais orientação, que
sabem mais, né, os sintomas que eles vão ter e como funciona cada sintoma, eles têm muito mais benefício, eles conseguem lidar com esse tratamento de maneira mais correta, né? E em casos extremos, quando o paciente realmente não consegue se alimentar, o uso de sonda, às vezes, é o que a gente consegue estar fazendo de melhor para ele, que é aquela alimentação que é aquele caninho que entra pelo nariz. Muita gente tem preconceito, não quer usar e tudo mais, isso também é algo que tem que ser trabalhado com o paciente, lembrando que não é para sempre, né? Tem pacientes que usam durante um período, usam 2, 3, 4, 5, 6 meses e depois, principalmente quando faz rádio, às vezes em região de pescoço, de esôfago, machuca muito. Então, Radiodermite, né? exato. Então, o uso da sonda ajuda a gente a manter o peso desse paciente, ajuda ele a ter a necessidade nutricional que ele precisa, manter aquilo, e aí depois a gente tira e o paciente volta a comer, né? Na maioria dos casos, o paciente consegue voltar a comer. Bom, então olha só, a gente já está encaminhando para o encerramento e antes eu quero falar aqui para vocês que nós temos um comentário do Léo Palácio. Ele diz assim, ó, grande enfermeira Midori, excelente profissional e uma ótima mentora. Obrigado, É obrigado. mesmo. Oh, meu Deus. Muito obrigada, Léo. Um grande Ela é abraço. mesmo. Bom, aproveitando então a última pergunta aqui da nossa entrevista com vocês, falando um pouquinho sobre a clínica curativa, quais os serviços que vocês ofertam para os casos direcionados ao Outubro Rosa e os casos em gerais? Marina, oferta o quê? Fale você, Marina, que o meu é comprido. O seu é uma extensão. Bom, lá na clínica eu faço atendimento nutricional. Nesse atendimento, o paciente tem avaliação biométrica, ou seja, eu consigo avaliar toda a questão de composição corporal, que isso é único de cada paciente. Também eu trabalho muito com questão de doenças, então, poucos os casos que eu tenho só de emagrecimento, a maioria vem com uma doença associada, então a gente faz toda a adequação desse paciente tanto dessa doença como na vontade que ele tem, se é de realmente emagrecer ou de ganhar peso, né, porque tem potencialidade. Eu trabalho com adequação de medicação e nutrientes, porque tem muito paciente que toma remédio e come coisas que não deveriam estar comendo, porque corta efeitos, então isso é bem importante para o paciente. Trabalho com orientação, com paciente cadeirante, paciente acamado, atendo na clínica e também atendo domiciliar. Pacientes que não conseguem se locomover até a clínica por N fatores, eu também atendo domiciliar. Não é uma restrição. Ok. Então, nossa clínica oferta esse serviço também de prevenção e tratamento de feridas em geral. Então, no concernente ao Outubro Rosa, essas lesões mamárias chegam até nós também. São pacientes que já fizeram a ressecção, retiraram o tumor, mas restou uma cavidade ainda que não cicatrizou por algum motivo. Então, elas não são encaminhadas e aí nós fazemos esse acompanhamento dessa região, utilizando aquilo que é preconizado pela Oncoguia, pelo INCA, que nós vimos também em Barretos. Por eu ser estomaterapeuta, nós fizemos o estágio em Barretos, que foi uma grande escola para nós aqui da clínica, né? E então nós trabalhamos isso daí. E como são pacientes que sofreram, se submeteram à quimioterapia ou radioterapia, essas clientes ou esses clientes vêm até nós com uma radiodermite, que nós então também tratamos. Nós temos laser terapia, fazemos uso dela para benefício desse paciente, tirar a questão ela é atuante tanto na questão de cicatrização como também de fotobiomodulação da dor, do edema, desse inchaço que esse cliente possa apresentar. E o mais gratificante para nós é quando vem um cliente, como a Marina falou, por conta da mucosite, já bem em grau, porque a mucosite tem vários graus, grau 1, 2, 3, até o alto grau, que é o 4, quando o cliente ele tem quase que a glote já fechada por conta de uma mucosite bem extensa e grandiosa, que até ele não consegue engolir água. Então, quando esses clientes chegam até nós, que nós fazemos o tratamento dessa região, e ele consegue engolir água, ele consegue sentir novamente o gosto da água, para nós é algo assim surreal. É muito
impressionante, uma coisa tão simples, né, para nós que bebemos água normalmente, e ver a alegria da pessoa novamente de ingerir esse líquido. E voltar novamente a comer, seja a gelatina, uma fruta molezinha, né? Uma coisa pastosa, mas ter novamente, porque também às vezes perde a sensação na língua, seja quente ou fria, ou até mesmo um sabor. Então, restaurar isso é muito bacana, sabe? E ter essa parceria com uma nutricionista, com uma fonoaudióloga, trocar essas experiências com outros colegas, esse trabalho de nós como equipe é muito, muito gratificante para nós como profissionais e até, eu acho também para o cliente, porque o cliente que sai ganhando essa questão, né? Então, e a nossa clínica também trata estomias, ileostomias, gastrostomia, jejum, colostomias em geral, além de feridas complexas, seja região sacra, em toda região que surgir, desde lesão por pressão até úlceras de Kennedy, que aparece muito em pacientes terminais. Nós também tratamos, porque são lesões que surgem por conta da queda, do declínio do quadro dele mesmo, desse paciente já em fase de terminalidade, né? Então, nós cuidamos para que ele possa ter uma vida ainda, essa que ele foi condicionada, com conforto, sem dor, que a lesão possa fechar, né, com o nosso auxílio. Além de pés diabéticos, nós usamos botas de una, além de curativos diferenciados de todos os modos e também trabalhamos com incontinências fecais e tem sondas diferentes, incontinências urinárias e uma gama de outros trabalhos. Também temos um colega que também trabalha conosco, que também trabalha com a ozonioterapia, né? A ozônio também nós usamos, além de terapia a vácuo. Eu tenho um paciente que tirou a neoplasia de pele, foi tão grandiosa que ele removeu todo o dorso, ficou uma cavidade importante, onde nós então atuamos com a terapia a vácuo. Midori, fala o endereço e o telefone de contato. Opa! A nossa clínica é na rua João Rosa Góes, 1038B. Ela fica bem centralizada na Rua do Hospital do Coração, antes de chegar no Hospital Santa Rita. O nosso telefone é 3021 6634. Muito bom, se alguém quiser entrar em contato, esse é o endereço físico. E nós vamos deixar também na descrição da live certinho o endereço, o arroba, para as pessoas poderem também entrar em contato diretamente com vocês. Eu quero deixar aqui o espaço aberto para a contribuição final da fala de vocês. Quer terminar? Detesto ser a primeira. Bom, eu acho que para finalizar esse tema do Outubro Rosa, principalmente lembrar todos e todas, né, os homens e as mulheres, de que não é só esse mês que a gente tem que focar nesse tipo de prevenção, nesse tipo de cuidado. Esse mês ele vem realmente para a gente lembrar disso, né, para isso ficar mais vivo. Mas é algo que a gente tem que estar seguindo o ano inteiro, tanto na parte da dieta como na parte de consultas, de acompanhamento. E se caso você quiser tanto prevenir, né, tentar começar uma prevenção, ou se você já tem um diagnóstico e precisa de acompanhamento, tanto da enfermagem como da nutrição, tem a fisioterapeuta também, na clínica, a gente está abertos aí para acompanhar todo mundo. Mas sempre foquem que o autoexame, esse acompanhamento, a questão de ir no médico, de não tomar coisas, né, não ficar consumindo hormônios, anticoncepcionais, sem receita médica, é primordial, até para evitar essa doença no futuro. Então, sempre tem um acompanhamento de um bom profissional, um profissional que você confia e que você saiba que tem uma boa índole e que vai te trazer aí um melhor tratamento e a melhor prevenção. Isso mesmo. Outubro Rosa não é um mês só de outubro, como a Marina está falando. Realmente, todos os dias, todo o ano, todo o momento, você tem que pensar no foco principal, que é você.
Você é a pessoa mais importante, a pessoa que tem que se amar em primeiro lugar. E para isso você tem que se tocar, se cuidar e projetar aquilo que nós estamos colocando para você, né? Não somente como profissionais, mas como pessoas que somos, que desejamos que você seja a pessoa mais focada em cuidar de si. Se você não se cuidar, quem cuidará? Então, Exatamente. isso é muito importante você lembrar, né? Se cuidar, se cuide, se ame. Isso é muito, muito importante. E nós, como profissionais, estamos aqui abertos a receber vocês, a cuidar de vocês, a proporcionar o melhor para que vocês possam, com certeza, saírem dessas, né? O câncer ele pode ser curado. Quando você descobre no primeiro estágio, quando ainda está lá no início, as chances de cura chegam a quase 95%, 98%. Então, não desista. Esse nome, ele ocasiona um certo pavor para alguns, Sim, né? Receio mesmo por ser um nome tão assim. Temos que desmistificar e buscar assim, o que é melhor para ser curados mesmo. Buscar a força dentro de nós. Confia em você. Se ame, previna-se. Conte exatamente. conosco. Exatamente. Exatamente. Quero agradecer a vocês duas por poderem participar da live. Nós sabemos o desafio que é ter uma agenda que todos participem, não é verdade? Mas eu quero agradecer, a contribuição foi extremamente importante. Para finalizar aqui o link ao vivo, quero avisar você, internauta, que a próxima edição do jornal Notícias de Dourados, a edição impressa, já está sendo produzida e logo estará disponível em novembro. Também traremos o assunto Novembro Azul nas páginas do jornal impresso. Então não perca a oportunidade, a matéria está incrível e tem várias informações relevantes e importantes para você, leitor aqui do jornal Notícias de Dourados. Quero agradecer a uma apoiadora do jornal, a Corina Modas, que eu estou vestindo, ela disponibilizou aqui uma camisa extremamente exclusiva para participar da live. Então, Olha, Corina, agradeço você ser uma que lindo, apoiadora. Corina. Deixou o Charlie Corina, mais lindo. obrigado. É isso aí. Bom, agradeço a oportunidade, então. Até a próxima live. Agradeço muito em nome de toda a equipe do Jornal Notícias de Dourados. Tchau, tchau, Midori. Tchau, tchau, Marina. Obrigado por tudo. Tchau. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada.